Fala orangotangos, Henrique aqui. No vídeo de hoje, aquele que vos fala. Como o universo de filmes da Marvel está bem em baixa, tendo filmes medianos, como Capitão América, The Marvels e Homem-Formiga, sendo lançados um atrás do outro. A minha pessoa prefere falar sobre a parte boa dessa grande empresa. Vamos falar sobre as melhores duplas de herói e coadjuvante da história da Marvel. Não essa que teve filmes icônicos e agora nem tanto. Eu quero falar sobre os nostálgicos desenhos e quadrinhos que a minha pessoa conheceu durante meus anos de fã, seja Vingadores ou Mutantes. Temos de tudo um pouco nessa lista. Foi muito mais difícil encontrar duplas dinâmicas na Marvel do que a DC. Por esse motivo os primeiros da lista não são tão conhecidos por mim, só vi algumas poucas partes mesmo. Porém vamos focar na temática do vídeo, que é sobre as melhores duplas de herói e coadjuvante da Marvel. Só teremos gente grande por aqui. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar com meu sonho de crescer meu canal. Vamos para o vídeo agora. Os dois primeiros personagens da lista são bem interessantes. Um deles acabou de ter um filme antagonizadas pelo Hulk Vermelho, e os dois já usaram o manto de Capitão América. A parceria entre o Capitão América e o Falcão é uma das mais marcantes e humanas do universo Marvel. Tudo começou quando Steve Rogers conheceu Sam Wilson, um ex-militar e assistente social do Harlem, com um forte senso de justiça e uma enorme vontade de ajudar as pessoas. Steve viu em Sam não só um aliado, mas alguém com os mesmos valores que ele: coragem, compaixão e integridade. Eles formaram uma dupla poderosa, enfrentando vilões, lutando contra a injustiça e, acima de tudo, se apoiando um no outro. Em meio às batalhas e desafios, nasceu uma amizade verdadeira. Sam não era apenas o parceiro do Capitão América, ele era parte essencial da luta, alguém em quem Steve confiava de olhos fechados. Com o tempo, essa confiança ficou ainda mais evidente. Quando Steve já não podia mais carregar o escudo, foi Sam quem ele escolheu para assumir seu legado. E não foi só por suas habilidades, mas porque ele sabia que ninguém representava o melhor espírito do Capitão América do que Sam Wilson. Nos filmes, essa relação ganhou ainda mais destaque. Desde o primeiro encontro em O Soldado Invernal, passando pelas batalhas contra a Hydra e Thanos, até o momento emocionante em Ultimato, em que Steve entrega o escudo a Sam, ficou claro, eles são mais que heróis, são irmãos. Capitão América e Falcão mostram que heroísmo não está apenas na força, mas na lealdade, no respeito e na luta constante por um mundo melhor. Seguindo para o mais famoso coadjuvante que o Capitão América já teve, pelo menos, eu prefiro muito mais esse do que Falcão em qualquer fase. A história entre o Capitão América e Bucky Barnes é muito mais do que uma parceria de super-heróis. É uma jornada profunda de amizade, dor, redenção e lealdade que atravessa décadas. Steve Rogers e James Bucky Barnes se conheceram ainda crianças, nos tempos difíceis do Brooklyn. Bucky era o protetor do garoto franzino e sonhador que se tornaria o Capitão América. Já naquela época, havia um laço forte entre eles, algo que além da amizade, era família. Durante a Segunda Guerra Mundial, os dois lutaram lado a lado. Steve, já como Capitão América, e Bucky como seu braço direito. Eles enfrentaram inimigos poderosos, correram riscos impossíveis e se tornaram lendas. Mas a guerra cobra seu preço. Bucky foi dado como morto em uma missão. Steve nunca superou essa perda. Décadas depois, Steve descobre que Bucky sobreviveu, mas havia sido transformado pela Hydra no implacável Soldado Invernal, um assassino com a mente controlada, perdido em sua própria identidade. Mesmo diante desse novo Bucky, Steve nunca desistiu dele. Lutou contra tudo e todos para trazer seu amigo de volta, acreditando que, no fundo, o homem que ele conheceu ainda estava lá. Essa fé inabalável se provou certa. Bucky, aos poucos, foi se libertando da programação que o dominava. Mas a culpa e o trauma não desapareceram facilmente. Ainda assim, Steve permaneceu ao seu lado, ajudando-o a se reconstruir, mostrando que ninguém está sozinho, nem mesmo nas piores versões de si mesmo. A história deles é sobre redenção, confiança e amor fraternal. Enquanto o mundo viu o Soldado Invernal como um inimigo, o Capitão América via seu amigo de infância tentando encontrar o caminho de volta. E isso fez toda a diferença. Juntos, eles representam uma amizade que sobrevive ao tempo, à guerra, à dor e até mesmo à morte. Steve e Bucky são prova de que algumas conexões são fortes demais para se quebrar. A terceira dupla da nossa lista são os armadurados, aqueles heróis que são conhecidos por vestirem armaduras tecnológicas muito da hora.
A relação entre Homem de Ferro e Máquina de Combate é construída sobre uma base sólida de amizade, lealdade e respeito mútuo mesmo quando o mundo ao redor dos dois está desmoronando. Rhodes e Tony se conhecem desde antes do surgimento do Homem de Ferro. Rhodes, um oficial da Força Aérea, sempre foi alguém com os pés no chão, o completo oposto do gênio bilionário excêntrico que vivia no limite. Mas, justamente por isso, os dois se equilibraram. Rhodes era a consciência, o apoio, o amigo que dizia as verdades que Tony precisava ouvir mesmo que ele não gostasse. Quando Tony criou a armadura do Homem de Ferro, Rhodes não só apoiou sua decisão como, eventualmente, passou a usar uma versão própria, a armadura do Máquina de Combate. Não era só por poder, era por dever. Rhodes acreditava em proteger os inocentes, e com aquela armadura, ele podia fazer isso em uma escala ainda maior. Ao longo dos anos, eles lutaram juntos, discutiram, se reconciliaram. Rhodes esteve ao lado de Tony nos momentos mais sombrios quando ele caiu no alcoolismo, quando enfrentou ameaças globais, e até quando suas decisões dividiram os próprios Vingadores. Mesmo quando discordaram, havia um laço inquebrável entre eles. Rhodes não era apenas um aliado, era o irmão que Tony escolheu. Nos filmes, essa dinâmica é clara desde o início. Rhodes é um dos poucos que consegue confrontar Tony sem rodeios, e mesmo assim, mantém o carinho e a confiança. Em Guerra Civil, eles estão em lados opostos, mas o respeito permanece. Em Ultimato, quando Tony se sacrifica, Rhodes está lá, ao lado dele, num momento silencioso que diz tudo sobre o quanto eles significavam um para o outro. Homem de Ferro e Máquina de Combate mostram que a amizade verdadeira não é sobre concordar sempre, mas sobre estar presente na glória e na queda. São dois homens muito diferentes, mas unidos por algo maior que a tecnologia ou os trajes. A confiança de saber que, aconteça o que acontecer, um estará lá pelo outro. Agora vamos comentar sobre uma dupla que eu conheci mais recentemente, porém não dou muita importância mesmo sabendo o peso do herói. A parceria entre Peter Parker e Miles Morales é uma das mais bonitas e simbólicas do universo Marvel. Ela fala sobre legado, inspiração e a força de acreditar em si mesmo. Quando Miles ganha seus poderes, ele é apenas um garoto tentando entender o que significa ser um herói. No início, está perdido, inseguro, sentindo o peso de algo muito maior do que ele. Afinal, o Homem-Aranha já existia e era ninguém menos que Peter Parker, o herói lendário de Nova York. Como competir com isso? Como estar à altura? Mas Peter não vê Miles como um substituto ou cópia. Ele enxerga um garoto com coragem, coração e um senso de responsabilidade que lembra muito a si mesmo quando começou. Ao invés de afastá-lo, Peter estende a mão. Torna-se um mentor, um guia, mas, mais importante do que isso, um amigo. Miles, por sua vez, carrega esse legado com respeito, mas também com sua própria identidade. Ele tem seu estilo, sua história, sua visão de mundo. Ele não tenta ser Peter Parker, ele se torna o seu próprio Homem-Aranha, com seus próprios desafios e vitórias. E Peter reconhece isso. Ele aprende com Miles tanto quanto ensina. A troca é verdadeira. Nos quadrinhos, animações e no aclamado filme Homem-Aranha no Aranhaverso, essa relação é explorada com emoção e profundidade. Peter ajuda Miles a entender que não existe uma única forma de ser herói. E Miles, por sua vez, mostra a Peter que o manto do Homem-Aranha pode e deve ser maior que uma pessoa só. No fim, o que une os dois é a essência do que significa ser o Homem-Aranha, carregar um grande poder com grande responsabilidade, sem nunca perder a humanidade. Peter e Miles provam que heróis não nascem prontos, eles se constroem juntos. Para finalizar, temos a minha dupla favorita. Literalmente tudo que eu assisti que tem esses dois personagens juntos foi muito acima da média. A relação entre Wolverine e X-23 é uma das mais emocionantes e profundas dos X-Men, marcada por dor, cura, e um amor silencioso entre dois guerreiros que, por muito tempo, só conheceram a solidão. Laura foi criada a partir do DNA de Logan, um clone com o objetivo de ser uma arma perfeita. Desde pequena, foi treinada para matar, condicionada a não sentir, apenas obedecer. Ela cresceu em cativeiro, sem escolhas, sem afeto, apenas violência. Assim como Logan antes dela. Quando eles se encontram, não é um abraço que acontece. São dois seres marcados, desconfiados, cheios de cicatrizes por dentro e por fora. Mas aos poucos, Logan enxerga nela algo familiar. Um espelho. Não só por ela ter os mesmos poderes, as mesmas garras, a mesma fúria, mas porque ele entende aquela dor.
Ele já esteve ali. Ao invés de rejeitá-la, Logan faz o que ninguém fez por ele no passado: estende a mão. Ele não tenta moldá-la, nem salvá-la com discursos. Ele simplesmente fica. Ensina com silêncio, com gestos, com presença. Mostra que ela pode ser mais do que aquilo que fizeram dela. Que ela tem escolha. Laura, por sua vez, não chama Logan de pai, mas o sente como tal. Porque amor, para os dois, nunca veio fácil. Mas ele se constrói ali, entre batalhas, silêncios e pequenas demonstrações de cuidado. Ela aprende com ele que não precisa negar quem é para ser livre. E Logan, ao olhar para Laura, encontra a redenção, vê a chance de quebrar o ciclo, de deixar um legado diferente. Em histórias como X-23, Innocence e Lost, Nix, e no filme Logan, essa conexão atinge o coração. No filme, especialmente, vemos a jornada dos dois como algo íntimo e brutal, onde a morte de Logan não é o fim, mas o ponto em que Laura encontra sua própria voz, levando consigo tudo que ele representava. O Wolverine e X-23 mostram que família não precisa ser de sangue, nem perfeita. Às vezes, tudo que alguém precisa é de alguém que olhe pra você e diga, sem palavras, você não está sozinho mais. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar a fortalecer meu trabalho. Obrigado a todos por assistirem.